Pessoal, boa noite. Pessoal de casa, estamos aqui mais uma vez, reunidos, para agregar mais alguma coisa de bom na nossa vida, para que a gente possa aprender a viver melhor, valorizar a vida, valorizar a saúde, que é o tema de hoje que nós vamos falar um pouquinho a respeito da cura integral. Vamos falar um pouquinho da doença, como surgem, como podemos tratá-las, como a essência, por que surgem as doenças. E a cura pode acontecer? É o que a gente vai falar isso sob a ótica espírita. Então é muito interessante para que nós, primeiramente, somos espíritos imperfeitos. É o primeiro ponto. Ninguém está aqui nesse planeta isento de sabores, de angústias, de doenças. Todos nós estamos aqui afetos a isso. Por quê? Exatamente porque reencarnamos com o objetivo de evoluirmos. O que é a evolução? A evolução é nós nos melhorarmos a cada vez que aqui passamos pela carne, nós eliminamos algumas deficiências morais que nós trazemos de outras existências. Então, esse trabalho de reconstrução, podemos fazer assim, dizer, é necessário. E dentro dessas coisas que nós trazemos negativas, é que a doutrina veio exatamente abrir o leque, mostrar para nós o que precisa fazer para nós melhorarmos, para nós curarmos, nos curarmos. Isso é interessante e simples. Então, o que seria saúde? Saúde seria a ausência de qualquer tipo de doença, seja ela física, emocional ou espiritual. Então, a cura total, a mesma coisa, é também a ausência da doença física, emocional e espiritual. Então, nós vamos entender que, na realidade, aqui na Terra, a medicina da Terra cura os efeitos, mas não trata da causa. São apenas paliativos, até que, de encarnação em encarnação, ou quando nós acordamos aqui na presente vida, analisamos o porquê e o para que aquilo está nos ocorrendo, é que nós começamos a trabalhar a partir desta concepção que nós conseguimos captar. Por que eu sofro? Por que ocorre isso? Por que vem? Por quê? E esses porquês que vão fazendo devagarzinho, nós vamos entendendo. Por que uma pessoa, uma simples coisa, a pessoa está sofrendo muito. É o karma. Mas é aquela pessoa que reclama, que xinga a Deus por causa da doença. Então, ela não está queimando o karma, como dizem, com todo o sofrimento. Por quê? Porque ela é uma pessoa revoltada. Ela não entendeu o sentido daquela doença que veio, às vezes, de outras existências, que precisa ter a perseverança, entendimento para viver bem, procurar tudo aquilo que a Terra pode oferecer, mas esse sim vai eliminando. Por quê? Porque ela está em consonância com Deus. Então é isso que a gente vai fazer. É um pouco complicado, mas a gente vai entender. Então, como obter aquela cura total? A cura radical que a gente precisa ter. Então, podemos dizer, então, o que causam as doenças? Primeira coisa, o que causa? São várias causas que podem ocorrer. Várias causas que a pessoa, o homem, o ser individual, a sua personalidade se manifesta no seu inconsciente e também no subconsciente, que a gente vai. Tudo nasce lá dentro do nosso perispírito. Tudo que fazemos, nós lesamos o nosso perispírito se as coisas são negativas. E quando vai lesando, uma hora, dado que no universo tudo tem que ser equilibrado, nós precisamos
manter o equilíbrio. Então, às vezes, a doença chega no momento para que as pessoas acordem. Acordem. Entendam que somos seres espirituais presos a um corpo físico. Mas somos espíritos. Então, aí a necessidade do tratamento do espírito, que nós vamos ver isso aqui, para que nós possamos realmente a cura total, a cura radical. E às vezes as pessoas trazem tantas coisas de outras existências, que vem, reencarna, continua revoltando, continua e não consegue eliminar. Então, aí que precisa o entendimento para que a partir daquele momento que se toma uma decisão, as coisas começam a melhorar. E aí as coisas vão devagarzinho acontecendo. Então, as doenças são impressas aonde? No nosso perispírito, que é a ligação do corpo carnal com o espírito. É ali que se forma tudo que nós fazemos, estão armazenados lá, para a gente começar a entender a dinâmica. Então, a causa está lá. E os efeitos? Manifestam-se, sim, no corpo físico e afeta também, não só o emocional, como também o nosso psicológico também. E no nível mais profundo, lá o corpo espiritual, é os efeitos. Por exemplo, uma coisa banal, a dor de cabeça que você sente. Um exemplo, você toma um remédio. O que é o remédio? É um paliativo, um analgésico que vai tirar aquela dor, mas não vai na essência do que está provocando aquela dor. É isso que a gente tem que fazer, lá na essência. Às vezes é um estresse, às vezes é um tumor, não sabemos, não sabe. Então vai nos paliativos, que não vão resolver. É aí que a gente tem que começar a entender. Então as terapias existem, várias. Os remédios, por exemplo, são paliativos, que eles atuam sobre o corpo físico, sendo, portanto, um paliativo. Não está tratando da essência. Um exemplo, a pessoa tem um distúrbio cardíaco ou uma pressão muito alta e um médico espírita, por exemplo, com conhecimento, quando ele vai fazer o tratamento daquela pessoa, ele tem que ver a ideia, como que a senhora vive. A senhora é uma pessoa que guarda rancor, que odeia, que não perdoa, que vive muito apegada às coisas, para fazer o tratamento. Por quê? Aquilo é uma consequência do psicológico, do espiritual, que está causando um dano no corpo físico. Então, aliado ao remédio para controlar a pressão, o colesterol, a pessoa tem que ter aquele conhecimento de entender, gente, eu estou sendo a causa, se eu não resolver isso agora, coisas piores acontecerão. Como, por exemplo, um desencarne prematuro, que não estava na hora ainda. Então, esse tratamento que a pessoa tem que ser motivada olha, vai melhorar, o remédio vai ajudar, mas se você se ajudar, os efeitos serão melhores, vai potencializar o remédio. Então, aí passa para a essência lá no comecinho da cura total, quando a pessoa começa a entender que ela é o ser espiritual, que tem um poder da vontade, que quando exerce esse poder, ele consegue mudanças radicais que vão refletir no nosso corpo. É isso que a gente tem que entender. Então, brigar contra a doença não adianta. É a pior coisa, revoltar contra Deus, revoltar contra tudo por essa doença. Por que sou eu? Por quê? Gente, somos regulados por uma lei que chama de causa e efeito. Não existe efeito sem uma causa. Então vamos entender isso. Como que eu vou melhorar a minha vida? O que eu posso fazer? Nós nos remontamos lá no livro dos Espíritos, na questão 919A. O conhecimento de si mesmo.
Precisamos olhar para dentro. É essa a grande coisa, o grande caminho que a doutrina nos mostra. Vamos olhar, vamos nos conhecermos. Porque é tão fácil reclamar, é tão fácil apontar defeitos do próximo e esquecemos de nós. E às vezes nós estamos causando a própria doença por ignorância, por orgulho, por egoísmo, que não sabemos. Então precisamos olhar. Poxa, se eu estou fumando algo que vai ter um reflexo, eu preciso entender que se aquele vício, eu estou destruindo o meu corpo, estou criando um hábito nocivo que vai ter consequências. Se não for nesta, vou carregar comigo para outras existências. Então, eu estou provocando uma doença, que seus efeitos serão câncer, efizema, fibrose pulmonar e tantas outras doenças. Então, essa conscientização que é fundamental. E a conscientização só ocorre quando nós nos descobrimos, quando nós nos aceitamos. Eu sou imperfeito ainda e eu preciso melhorar. Eu vou ajudar. O médico está aí, como na misericórdia divina, os remédios estão aí? Sim, mas estão tratando os efeitos. A causa está lá dentro de mim. E às vezes é uma causa que está vindo de muitas e muitas encarnações. E chega no momento que precisa ser acertada. É isso que a gente tem que fazer. Então, para a gente começar essa regeneração do espírito, que existe a reencarnação. Essa oportunidade que nós voltamos, que passamos por um planejamento reencarnatório, todos nós, onde é nos dada diretrizes. Olha, você aceita isso aqui para você, mas você tem o livre-arbítrio, você pode seguir essa diretriz e ir adiante, ou você pode mudá-la totalmente. É o livre-arbítrio. Só que tudo aquilo que nós fazemos, somos responsáveis. Semeamos e colhemos aquilo que plantamos. Feito isso, já nos pauta a vida para a gente entender. Então a gente vai vivendo e começando as coisas boas que nos acontecem e as coisas negativas, as doenças que ocorrem. Por que essas doenças? Vamos analisar. É a comida desregrada que eu estou comendo, empanturrando o que está me fazendo mais, é a bebida e exagero. São tantos outros vícios. Então, essa autoanálise é importantíssima. É a ajuda que um terapeuta hoje, um terapeuta espírita, um médico, um cardiologista, se ele usar essa psicologia, esse bate-papo informal, ele começa a analisar o paciente e vai sutilmente, sem fazer em religião, fazer nada, vai motivando. E a doutrina vem exatamente para mostrar essa capacidade que nós temos. Nós podemos nos curar, sim, por que não? Agora, a cura não depende só a cura do corpo, não. É importante, porque a morrer todos nós vamos. O desencarne é natural. O importante é nós curarmos nosso espírito, para que as próximas encarnações nós já estivermos zerado essas situações e vamos viver cada vez melhor. Então, gente, para o espírito, o que nós precisamos? O que a doutrina pode fazer para nós? É exatamente mostrar que a melhor terapia chama-se mudança de atitudes. É quando nós olhamos para dentro de nós, verificamos aquilo que já está. Sabemos que faz mal, sabemos que mata antecipadamente e eu continuo fazendo porque é gostoso, é ótimo, me dá prazer. Tudo bem, é o direito de cada um, dá prazer. Mas as consequências virão automaticamente. Não quer dizer que a gente tem que ser um santo. A Terra não é para santo ainda, para espírito de luz ainda. Não, estamos em evolução. Mas podemos viver muito bem, nos divertindo, nos alimentando bem, passeando no mundo, aproveitando o que o mundo tem de acordo com as nossas necessidades.
Nada além das necessidades. Vivemos muito bem. É isso que a gente precisa ter. Feito isso, a gente, nos analisando, nós vamos devagarzinho ajudando. Sabemos que doenças, às vezes, não são provocadas nesta encarnação, que nós trazemos de outras vidas. Quem nasce, por exemplo, com uma deficiência, quem nasce uma doença congênita que já vem, tudo bem. Mas como encarar isso? De que forma encarar? Revoltando? Ou modificando? E até nessa modificação que fazemos, nós podemos sim eliminar esse karma só pela mudança de atitude. Porque não existe aquela olho por olho, dente por dente. Quem matou tem que morrer. Não, nós podemos modificar sim essas cobranças de vidas passadas. Como? Mudando nosso modo de agir, mudando nossas atitudes, nossos pensamentos. Entendendo que somos seres perfectíveis, ou seja, podemos caminhar para a perfeição. Não somos perfeitos ainda, mas estamos caminhando. É isso que a gente precisa fazer. Sempre orai e vigiai, já disse o Cristo. Isso é muito importante. Vigiar o quê? Nos vigiarmos o que pensamos, o que estamos pensando. Qual a qualidade dos nossos pensamentos? São pensamentos bons? Ou pensamentos de inveja, de ódio, de raiva? Como estão nossos pensamentos? Como estão as nossas palavras? Somos pessoas amigas, fraternas, ou somos maledicentes, para não dizer fofoqueiros, que estão aí desgraçando vidas só para quê? Para não levar nada em troca, a não ser negatividade. Então essas coisas, essa mudança radical não é fácil. Talvez não seja para uma só existência, mas precisa ser iniciada. Por que precisa ser iniciada? Porque a tônica da doutrina espírita, a tônica máxima da doutrina espírita, eu já disse aqui, não é a comunicação entre encarnado e desencarnado. Não. A tônica é a mudança, modificação moral, transformação moral. Esse é o verdadeiro espírito, aquele que está não ser perfeito, aquele que está trabalhando dia a dia. Pensa uma coisa negativa, vamos mudar para um positivo, isso não vai agregar nada. E entendendo que os prazeres da carne, da matéria, são efêmeros, rápidos, que normalmente trazem consequências funestas, ou seja, arrependimento. Por que eu fiz isso? Foi muito bom, mas por quê? O que eu ganhei com isso? É a pergunta. Isso magoa, machuca. Aí que é o momento, fizemos, erramos. Tudo bem. Quem não errou? Todos nós erramos, todos nós falhamos em alguns momentos. Mas o importante é a conscientização. Errei, falhei, mas não quero falhar mais. Eu quero, de alguma forma, mudar meu modo de vida, daqui para frente. Me modificando, trabalhando firme. É fácil? Não é. É muito difícil, mas não é impossível. Temos que pensar sempre assim. Então, essa mudança é não voltar ao início, é mudar, ser Gente, eu não quero ser mais essa pessoa que eu sou. Eu não quero voltar porque eu não sabia nada ao início. Não, eu quero me modificar. Como? Eu quero me modificar. Eu não quero mais ser essa pessoa mesquinha, vamos supor, materialista ao extremo, egoísta, orgulhosa, e traça-se. Gente, um carro, é um exemplo que eu dou sempre, todos estão cansados de ouvir aqui. Para atingir uma velocidade alta, ele tem que dar a primeira volta na roda, no pneu. E é a mais difícil que tem, porque você colocar um carro que pesa 1000 quilos em
movimento é muito difícil, por isso precisa ter uma marcha forte. E a marcha forte do ser humano chama-se vontade, ou seja, determinação. Porque a gente vê muitas das dietas, né? Começa na segunda, maravilha. E vai. Na quarta-feira já começa a pensar, poxa vida, eu vou falhar um pouquinho, isso aqui não. Chega no sábado e já acabou. Volta aos grandes. Por quê? Porque o prazer material, sensorial é muito forte. Então demanda determinação. Eu quero, eu consigo. Aí você lembra de Jesus que disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, quando você manifesta a vontade e ir em frente, as forças espirituais do bem nos abraçam, estarão conosco, não nos tirarão, nem um minuto ficarão fora. Por quê? Porque estão sintonizados com a nossa vontade. Sintonia, estou pensando coisas boas chegam a mim. Não para resolver meus problemas, mas para me dar forças, coragem para seguir adiante. É isso interessante. Vamos que eu faço. O primeiro passo é duro, o segundo também, mas à medida que vai, lá na frente você fala, eu consegui. Que coisa mais gostosa, aquele que tem um vício, por exemplo, ele se considera curado. Eu não tenho mais. Vai ter sequelas aquilo ali? Pode sim que sim, mas vou tratá-las. Porque o meu espírito já está curado. Eu não vou fazer mais. Agora as sequelas, nós vamos ver o que vai dar. Vamos trabalhar. E não vamos culpar ninguém. Nem Deus e nem ninguém. Por algo que nós somos os responsáveis. Então essa mudança são lentas, custosas, mas possíveis. Então isso que eu trago para a gente. Vamos iniciar algo. Comecemos por coisas pequenas que podemos mais fácil vencê-las, vícios mais fáceis. E vamos trabalhando. A cada dia um dia. É os 11 passos do AA, de todas, Narcótico Anônimo, Alcoólicos Anônimos, todos são passos, sequências que nós precisamos. É que a doutrina fala para nós tranquilamente. Vamos iniciar, vamos para a cura radical do nosso espírito. É isso que é importante a gente entender. Então, o exemplo que eu dei há pouco do cigarro, é muito difícil. A pessoa fuma 20 anos. Ele vai ter várias tentativas. Eu sei que é difícil. Ele começa raramente, na primeira ele consegue. Vai, volta, vai. Mas chega um ponto, vai chegar um ponto, fala, meu Deus, quem eu sou? Que eu não posso exercer uma vontade sequer de dominar algo que vai estar me prejudicando em troca de um prazer efêmero, rápido, da droga, por exemplo. Cheiram cocaína, vai no mundo, volta, deve ser isso. Mas pelos que usam, é isso que a gente vê. E nunca está completo. Vai de novo, precisa mais e mais e mais e mais. E o espírito cada vez mais vai trazendo influências negativas, espíritos negativos que vão fomentar cada vez mais. Estaremos sendo obsediados por uma nuvem de espíritos negativos, trevosos, que estão aspirando o vício junto conosco. Como? No fim, eles começam a pensar por nós. É a subjugação total. E perdemos uma encarnação às vezes. E aí? E o pós-morte? O pós-desencarne? Onde iremos? Como será a nossa vida no além-túmulo? Lembre-se, o que somos aqui, seremos lá. Ninguém vira santo porque morreu. Pensem nisso. É isso que a gente tem que pensar. Então, gente, muitos hábitos que vêm arraigados conosco. Por exemplo, muito simples. Vaidade, vem entranhado em nós. Orgulho, egoísmo, raiva, pessoa rancorosa, do nada, desde pequenininho já começa. São
reminiscências do passado que vêm conosco. Quando nós nos autodescobrimos, olhamos para dentro, por que eu sinto tanta raiva? Por que eu sou tão rancoroso? Tem que questionar para entender o porquê. Por que eu me irrito com as pessoas, fico com raiva? Por que eu guardo? Temos que pensar. Por que eu sou assim? Mas às vezes o orgulho não deixa a gente fazer isso. É aí que a gente tem que pensar. Então, feito isso, essa autodescoberta, cada um de nós olhar para dentro de nós, entender que Deus sempre nos dá oportunidade, que sempre estaremos com espíritos bons nos ajudando, desde que nós queiramos, sempre. Agora, as companhias espirituais, cada um escolhe. Pode ter aquela turminha do oba-oba, que nos leva cada vez mais para o buraco, como pode ser os nossos protetores, os nossos amparadores, que estarão sempre nos abraçando, nos ajudando. A escolha de cada um. Então, por isso que a gente tem que pensar. Esse autodescobrimento é fundamental para que nós identifiquemos as nossas deficiências. Paramos para ele. Por que eu estou de raiva? Por que eu sou tão raivoso? Vamos identificar. Pensa, mas não tem necessidade de ser assim. Eu quero modificar. Por que eu guardo tanto rancor? Por que eu tenho tanta dificuldade de perdoar, se eu não sou perfeito? Então, esses questionamentos que a filosofia espírita nos dá o caminho para nós começarmos a pensar. E aí nós aprendemos que não podemos culpar ninguém por nada que nos ocorre de negativo. Ninguém é culpado. Os responsáveis somos cada um de nós. Feito isso, já fica fácil. Aí nós vamos entendendo que não é bom reagir. Bateu, levou. Não. É bom agir. Ao invés de eu bater, levou, eu reagir, eu vou agir. Como? Agindo de acordo bem. Eu vou agir de uma forma natural, melhor. Eu vou estar em paz. Quer dizer, eu já vou ficar com a vida equilibrada emocional, espiritualmente, que com certeza vai refletir no nosso corpo físico. Quanto mais equilibrados emocionalmente, espiritualmente estamos, mais nosso corpo passa a ter equilíbrio também, porque é reflexo. O corpo é o reflexo do nosso espírito. Pensem nisso um pouquinho, vale a pena a gente pensar. Então o Espiritismo ajuda como? Nós temos uma fluidoterapia, que é a água fluida, o passe, é muito importante, o conhecimento. O passe é uma energia muito boa, que reequilibra. Vamos, aqueles necessitados, estão angustiados, o passe é fundamental. Vamos tomar o passe, a água fluida. Mas não é só isso. Precisa entender a moral da doutrina. Entender o porquê que está ocorrendo. Por que eu estou desequilibrado? Eu preciso me reequilibrar. E se eu estou desequilibrado, por quê? Porque eu estou em contato com coisas negativas que me desequilibraram, que trouxeram a presença de espíritos ainda trevosos. Aí a gente vai começando, a gama que o Centro Espírita dá é muito boa para isso. Aliada, lógico, ao tratamento da medicina, que faz parte também. E a gente vai, nesse ponto, trilhando e começando a nossa mudança, curando o nosso espírito. Pensem nisso. A cura começa pelo espírito. Porque assim, eu fiz a cirurgia, foi muito boa, até uma cirurgia espiritual, maravilha, tem, mas leva a vida do mesmo jeito de antes. O que acontece? Cura de uma, aparece outra. Por quê? Porque não teve a cura integral ou radical. Não teve, porque a pessoa não se modificou, não mudou atitude nenhuma. A cura, gente, o Espiritismo mostra para nós que a cura ocorre de dentro para fora. Encerrando, de dentro para fora. A cura do corpo, o remédio, pode ser, é temporário. Mas se não for feita a cura da causa, não vai adiantar, vai aparecer e vai continuar outras coisas, e mais coisas, e mais coisas. Então, cura de dentro para fora.
E é uma luta constante, gente, constante, a vida toda. Prática do bem. Prática do bem. Vamos colocar isso na nossa vida. Mudanças de comportamento. Tudo faz parte. Não estou dizendo, quer dizer que eu não vou poder tomar cerveja, não vou entrar no barzinho. Não, não, gente, tudo é livre. Tudo tem equilíbrio na vida. Tudo. A água é maravilhosa. Muito bom. Toma 5 litros d'água para ver o que acontece de uma vez. Morre. O rim não dá conta. Então aquilo que é bom, não precisa ser muito. Tem um texto do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, o homem no mundo, leiam, vamos viver no mundo, tendo tudo que o mundo nos oferece, sempre com esse sentimento. Pé no chão, equilíbrio, tranquilidade. É isso que precisamos, equilíbrio. E essas mudanças comportamentais são fundamentais, gente. Fundamentais para a nossa vivência, para a nossa cura. Então não adianta amaldiçoar a doença, não. Brigar com Deus, não adianta. Se o médico deu o remédio, muda de atitude, abençoa o remédio que está tomando, pensa, potencializa o remédio que vai me fazer bem. Tudo isso faz parte dessa nossa mudança. Paz no coração, exercício do perdão. A raiva e o ódio fomentam as doenças. Uma hora vai eclodir. Não adianta. Existe uma justiça divina perfeita, a cada um segundo as suas obras. Não, fiquem tranquilos. O que a justiça da terra não resolve, a justiça divina resolve. Fiquem tranquilos. Então, gente, trabalhar sempre, amar sem limites, perdoar a todo instante, sorrir para a vida, são alguns aspectos que vamos nos curando de dentro para fora. E, sobretudo, exercendo a gratidão. Vocês agradeceram o que hoje? Pensem. Quanta coisa hoje, desde que levantamos até agora, que necessita da nossa gratidão. Começa pela cama que nos acolheu, nos deu descanso. O cobertor, que bom que eu tenho um cobertor que me aqueceu. O alimento, o café da manhã. A roupa para vestir. Olhar o sol lindo, esse sol de inverno, do início. Ver a beleza das flores, dos pássaros. Olhar a família, graças a Deus minha família está bem. Mas reclamamos da poeira, do frio, do sol, da comida, do marido, da mulher, dos filhos, do emprego. Só reclamamos. Pensem nisso, vamos passar a agradecer para que a nossa cura realmente seja total. Esse é o que eu trouxe para vocês hoje. Pensar um pouquinho. Estamos caminhando para a cura total do nosso espírito, que irá refletir no nosso corpo? Estamos brigando com a doença, sendo que nós mesmos, em algum momento da nossa existência, nós fomos os provocadores dela? Vamos trabalhar para sair. E como ela saia mais rápido? Quando nós mudamos nosso pensamento, nosso modo de agir, e as coisas começam a acontecer. Aquilo que seria uma tragédia vai diminuindo um pouquinho de cada vez. É isso aí, gente. Pensem nisso um pouquinho. Analisem. Cura, saúde, corpo, espírito. Pensem nisso um pouquinho. Vale a pena. Ok? É a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Então, com as bênçãos de Jesus, dos nossos amparadores, nós estamos encerrando nossa reunião desta noite.